João 3,16 todo mundo conhece, né? Mas 1 João 3,16 diz isso, que o verdadeiro amor é aquele que dá vida pelos seus irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você seria capaz? Você seria capaz de dar a sua vida no preço? Porque quando você se dispõe, você não sabe o preço. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém? Semana passada o Jair ministrou aqui. E ele falou sobre Jonas. E sobre a obediência à voz de Deus. E ele falou sobre a obediência ao ide. Ide por todo mundo, pregar a evangelho toda a criatura. Jesus, quando estava subindo aos céus, ele falou isso. Olhou para os discípulos e deixou essa comissão. Deixou esse chamamento. E nós recebemos da mesma forma. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Não estou dizendo que você tem que sair daqui, mudar para outro lugar, mas por onde você vai, você precisa pregar o evangelho. Aonde o Senhor te leva, seja Ele na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, na sua nação ou pelo mundo. Aonde Ele te leva, você tem que cumprir esse chamamento. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Porque senão nós estamos sendo desobedientes a uma ordem que Deus deu aos seus profetas, que hoje somos nós. Assim como um dia Ele chamou Jonas e falou, vai lá e leva a minha palavra. Ele disse a nós, vai lá e leva a minha palavra. Então nós precisamos obedecer a esse chamamento. E a palavra de Deus diz a tempo e fora de tempo, assentado na mesa, levantado, andando pelo caminho, a todo tempo precisamos estar falando da palavra de Deus. Amém? E sendo canal de salvação. Então nós precisamos entender que a gente tem que fazer tudo aquilo ali, chegar às vidas, chegar ao máximo de vidas. Tem uma música que o Casting House canta, que ele fala, é tão linda a letra, ele fala, será que mais um dia eu vou sentar com meu amigo e vou conversar sobre a chuva, sobre o tempo, né? Vou conversar sobre a política, vou conversar sobre as notícias. Será que mais um dia, e você não sabe a vida daquele amigo amanhã como vai estar? Pode ser a última conversa que você vai ter com ele. E nós não podemos mais perder oportunidades. Esse sentimento de urgência precisa estar no nosso coração. De nós a todo tempo sermos canal de salvação. Amém? Glória a Deus. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Você pode abrir comigo em 2 Crônicas. 2 Crônicas 29. Eu não quero criar um clima de funeral. Ele morreu, ele está vivo, ele ressuscitou. Você pode experimentar disso na sua vida, amém? Nós temos que ter alegria por tudo isso. Mas eu quero criar no seu coração um entendimento do seu propósito de você ter nascido nesse país, o propósito de você estar trabalhando onde você trabalha, o propósito de você ter nascido na família que você nasceu, o propósito de você estar no meio dos amigos onde você está. Deus tem um propósito, nós precisamos entender o nosso chamado nessa terra. Amém? Aleluia. Vamos ler primeiro do 1 ao 10. Durante todo o tempo você pode deixar 2 Crônicas 29 aberto. Se a gente for para outro lugar, você deixa ele lá marcadinho, tá? Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No 11º ano de seu reinado, ele abriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao leste, do lado leste, e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas.
Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os olhos, com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram a espadas, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Se você começa a estudar a história dos reis, tanto dos reis de Israel quanto dos reis de Judá, de tempos em tempos vinha lá um rei que tinha o seu coração voltado ao Senhor. E outros tantos, a grande maioria, eles eram completamente corruptos. E coincidentemente eu já estava preparando essa palavra, e lá na casa da minha mãe nós ouvimos uma palavra do pastor Cláudio Duarte, que ele foi pregar exatamente sobre 2 Crônicas. E ele começou a falar a respeito do pai de Ezequias, que foi Acás. Que dizia o pastor, pensa que o homem fez tudo errado. Ele fez tudo errado. Mas Ezequias entendeu que ele precisava fazer algo diferente. Ele entendeu que eles estavam sofrendo o que estavam sofrendo porque existia uma condenação, porque os pais foram infiéis. E a palavra conta que Ezequias era fiel ao Senhor, que Ezequias confiava no Senhor, que Ezequias foi bem sucedido, pois Deus estava com ele. Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá. Se você ler o texto, fala que não houve rei antes dele, nem depois dele, como ele. De tão importante que ele foi, por causa do coração de Ezequias. Ezequias entende que o culto ao Senhor precisa ser restaurado. E Ezequias abre novamente o templo. O templo tinha sido fechado pelo seu pai. E Ezequias manda purificar o templo. Você leu lá, né? No versículo 5, escutem, levitas. Consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor, deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Acás, o pai de Ezequias, ele simplesmente fechou o templo. Se você quiser ler comigo, volta só uma página, nem precisa voltar, que está um pouquinho ali acima, o 28 e 24. Um pouquinho acima do 29. Acás juntou os utensílios do templo de Deus e retirou-os de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele foi completamente corrupto, idólatra, perverso. Ele foi um rei terrível. Tanto que eles não quiseram nem enterrar ele no lugar onde os reis eram enterrados. Ele foi enterrado separado, de tão mal que foi o homem. Então, como diz o pastor, pensa, o homem fez tudo errado. Ele fez tudo errado. Mas Ezequias entendeu que a ira do Senhor estava sobre aquela nação porque os seus pais tinham sido infiéis. E além, o rei Acás, ele começou a tirar os tesouros do templo porque ele estava sendo assolado pela Síria. E ele queria buscar a ajuda do rei da Assíria. Então ele começou a pegar tudo que tinha valor dentro do templo e dar para o rei da Síria, tentando arrumar um aliado para se defender do rei da Síria. E depois que já não tinha mais muito o que tirar, ele tirou o que faltava e trancou a porta do templo. O que aconteceu? O culto ao Senhor não acontecia mais. Os sacerdotes e os levitas não tinham mais trabalho. Acabou. Ele fechou e saiu construindo altares idólatras por toda a nação, por toda Jerusalém, por todo Judá. E Ezequias decidiu romper com essa idolatria, ele entendeu, e ele fala o quê? Ele chama os sacerdotes e os levitas, ele fala, olha, vocês precisam se purificar, e vocês precisam purificar o templo,
Porque nós precisamos nos voltar ao Senhor para que Ele tire essa vergonha do nosso meio, para que Ele tire essa afronta, para que Ele tire essa assolação do nosso meio. Então vamos restaurar aquilo que foi perdido. Os nossos pais foram infiéis, mas nós precisamos ser fiel ao Senhor. E Ele fez isso. Ezequias, ele decidiu a não andar como seu pai. O rei decidiu fazer o que agradava a Deus. E o rei abriu as portas que estavam fechadas. Amém? E os levitas foram fazer isso, e os sacerdotes, eles se purificaram. Eles purificaram o templo. Eles levaram 8 dias só para tirar tudo que era idolatria de dentro do templo e purificar aquele lugar. E depois disso eles purificaram. E daí eles puderam voltar a prestar um culto a Deus. E nós precisamos fazer como o rei Ezequias. Nós vamos entender isso. Ezequias entendeu que algo estava errado, que ele precisava romper com aquilo, que ele precisava voltar às origens, que ele precisava voltar aos preceitos, aos princípios que Deus tinha estabelecido. E você? Você entende o seu chamado? Ezequias entendeu o porquê que ele tinha sido colocado rei sobre aquele lugar. Ele entendeu que o pai dele tinha feito tudo errado, que ele tinha uma herança maldita. Se você estuda, você vai descobrir que ele pegou um reino falido, um reino sem exército. Você viu ele contando ali que as pessoas tinham sido levadas cativas, eles eram prisioneiros, eles tinham que pagar tributos, né? Então ele pegou um reino falido, ele pegou um abacaxi na mão, na verdade. Mas ele entendeu que ele precisava confiar no Senhor. Ele entendeu que ele não precisava de mais nada, que ele só precisava do Senhor. E nós? Como nós temos entendido o nosso chamado? Eu quero que você abra em Apocalipse 1, do versículo 4 ao versículo 6. Deixa aí marcadinho de 2 Crônicas. Apocalipse 1, de 4 a 6. O texto diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre mortos e príncipes dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olha o que diz o versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a Ele a glória, o poder para todos sempre. Amém. Vamos um pouquinho para frente no versículo 5. Apocalipse 5, capítulo 5, de 9 a 10. Diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O título da mensagem de hoje é Reis e Sacerdotes. Você precisa entender que Deus te fez rei e sacerdote. E Ele está dizendo, eles reinarão sobre a terra. Mas o primeiro ponto importante que você tem que entender é que você não foi feito rei para reinar sozinho. É um chamado coletivo. É um chamado da Igreja de Cristo. É um chamado de nós atuarmos juntos como igreja, cumprindo o chamado de sermos reis e sacerdotes. Porque se você pensa em ser rei sozinho, você vai governar para você mesmo. Você vai querer usufruir do direito de rei, do direito de governo, do direito de autoridade, de poder fazer a sua maneira. E é isso que muitas vezes tem acontecido. Um reinado de Acás. Um reinado de Acás. Um reinado de homem,
um reinado com conceitos humanos, onde a pessoa pensa em si mesmo, pensa no seu direito, pensa no seu prazer, e as coisas começam a ser para exaltar o nome dela, para glorificar o nome dela, para que o nome dela seja conhecido, para que ela tenha um lugar de posição diante das pessoas. A gente pensa que ser rei é isso, mas o chamado para reis e sacerdotes é um chamado para a igreja de Cristo. E como corpo, como parte desse corpo, você precisa reinar, mas o reino de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido. E o reino de Deus é justiça, paz, alegria, é um reino de amor, amém? Não é um reino onde as pessoas são escravizadas, não é um reino onde as pessoas são menosprezadas, não é um reino onde as pessoas são desvalorizadas, mas é um reino onde você serve, onde você faz tudo dando a sua vida pelo amor ao próximo. Esse é o verdadeiro amor de Jesus. E esse é o reino de Deus que precisa ser estabelecido. Então, quando nós estamos falando que nós temos um chamado de reis e sacerdotes, e nós fomos chamados para reinar sobre a terra, mas não é reinar acima de ninguém, não é para que nenhuma glória seja dada a nós. É o rei, como foi o rei Jesus, que todos pensavam que ele ia ser um rei político, famoso, que ele ia libertar Israel, que ele ia trazer de novo a glória sobre Jerusalém, e ele só falou: meu reino não é deste mundo, é um reino celestial, amém? E ele reina para sempre. Mas é esse reino que ele quer estabelecer aqui, através da minha vida e através da sua vida. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você tem um chamado para ser rei e sacerdote. E se você quer ser rei segundo o coração de Deus, você não pode ser um Acaz. Você precisa ser um Ezequias. Você precisa entender que nós temos herdado práticas infiéis dos nossos pais. Eu não estou dizendo do meu pai, do seu pai, mas das pessoas que vieram antes da gente, de uma cultura estabelecida no reino de Deus antes da gente, de conceitos errados no meio cristão, onde o evangelho é pregado para o seu próprio prazer, onde você pode, você é mais do que vencedor. Sabe o que esse texto que é mais do que vencedor fala? Que você é mais do que vencedor sobre todo o pecado. Deus não coloca a gente por causa, é verdade. Deus quer te honrar, Deus quer te colocar por cabeça, Deus quer te fazer um homem próspero, Deus quer te fazer uma mulher abençoada, mas não é para o nosso benefício, para o benefício do reino de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho que tem se perdido ano após ano. E hoje você só escuta sobre autoajuda, sobre você pode, você vai vencer. E a cruz está esquecida há muito tempo, porque ninguém quer um evangelho de derrota, ninguém quer ser homem de dores como foi Jesus, ninguém quer padecer numa cruz, ninguém quer carregar a sua cruz cada dia e seguir a Jesus. É muito mais fácil andar em vitória, andar em prosperidade, é muito mais fácil ser mais do que vencedor em todas as coisas. É um evangelho que vende muito mais, não é? É um evangelho que atrai muita gente, porque se você falar tem dor, tem sofrimento, tem negação, tem abrir mão dos seus prazeres, se você falar isso, muita gente não vai querer. Então é mais fácil você pregar uma coisa mais bonitinha. E eu não quero crucificar ninguém, eu não quero falar mal de ninguém, eu não quero condenar aquilo que foi feito, mas nós precisamos entender, como Ezequias entendeu, que precisa se quebrar um ciclo, que como reis nós temos que reinar segundo o reino de Deus, estabelecido nessa terra. Nós temos que cortar esse jugo e dizer: nós vamos reinar um reino de amor e justiça e paz. Você entende isso? Que você precisa ser um Ezequias e falar: até agora foram infiéis, até agora as coisas estavam distorcidas, mas nós estamos enxergando, nós estamos vendo e não podemos continuar da mesma maneira. E como Ezequias, nós temos que nos levantar e falar: chega, agora chega. Esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo, esse não é a essência do evangelho de Cristo. A essência é simplicidade, é amor, é você servir, é você querer ser o último, é você querer lavar o pé do seu irmão, é você não querer glória para você, mas toda glória a Deus. Nós precisamos nos levantar como reis, porque existe um chamamento para você
reinar sobre a terra. Então, como rei, você precisa fazer como Ezequias. Você precisa falar: olha, está errado esse negócio. Olha, vamos parar tudo. Vamos abrir a porta do templo novamente. Vamos reestabelecer o culto novamente. Mas ali, onde é que as correntes das igrejas ficam abertas? As igrejas, todo mundo entra e sai, olha que quer, não tem mais corrente no templo. Mateus 23:13 diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Nós temos reinado em meio à idolatria, nós temos reinado em meio à corrupção, nós temos reinado em meio ao evangelho desvirtuado da verdade, nós temos reinado em meio a um reino de Acás. E nós precisamos nos levantar, porque senão nós somos como os fariseus hipócritas, que não entramos no reino de Deus e ainda impedimos aqueles que querem entrar. Nós impedimos que eles o façam. Nós precisamos reinar como Ezequias. 1 Coríntios, Atos, não precisa abrir, só anota. Atos 17:24 diz: Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. E 1 Coríntios 13:16 diz que nós somos templo, santuário de Deus, e o Espírito Santo habita em nós. As igrejas não são mais lugar onde Deus habita. Nós somos o templo. Nós somos o templo. E o reino de Acás faz com que esse templo continue acorrentado. As vidas continuem com as portas trancadas para o reino de Deus. As vidas estão com o coração acorrentado, com as portas fechadas. Nós precisamos ser o rei Ezequias, que dá uma ordem no reino espiritual, para que as portas sejam abertas, para que os corações sejam abertos. Sabe aquela vida que você está orando, aquela vida que você está falando de Jesus, aquela vida que anda perto de você? Você precisa ser um rei que vai lá e vai tirar as correntes daquele coração. Espiritualmente falando, você vai interceder pela vida dela. Espiritualmente falando, você vai profetizar salvação sobre a vida dela. E mais do que isso, você vai falar todo o tempo da palavra de Deus. Assim você está reinando como rei Ezequias, dando uma ordem para que as correntes sejam tiradas. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Existe uma porta no nosso coração que ela não pode estar acorrentada. E quando nós reinamos um reinado de Acás, nós acorrentamos essas portas. Nós impedimos que as pessoas entrem no reino de Deus. Porque, sabe o que diz a palavra de Deus? Diz que quando nós formos um, o mundo vai saber que ele foi enviado. Gandhi falava que se todo cristão vivesse como Cristo viveu, o mundo inteiro seria crente. Sabe por que o mundo ainda não foi alcançado? Porque nós não vivemos como a gente deveria viver. Nós não somos um como deveríamos ser. Nós falamos uns dos outros, nós criticamos uns aos outros, nós não amamos como deveríamos amar uns aos outros, nós não andamos em completa unidade. E então o mundo não sabe que ele foi enviado, porque nós ainda não somos um. Nós permitimos que as correntes continuem trancando as portas do templo. Nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Nós precisamos arrancar essas correntes do meu coração, do seu coração, e ser um canal para que essas correntes sejam tiradas de outros corações. Jesus está à porta e bate. Existe uma porta que precisa ser aberta para que o templo do Senhor seja purificado, para que todo o templo que Ele escolheu seja purificado. Amém? Então, como reis, o nosso reinado é esse. O nosso chamamento como reis é esse. Nós temos esse canal que diz: olha, está errado. As
pessoas estão sendo feridas dentro das igrejas. E sabe o que o pastor Cláudio Duarte falou? Que eu estava ouvindo? Não sei se foi nessa palavra ou em outra, porque eu já ouvi vários. Mas ele disse que as armas da Segunda Guerra não foram mais poderosas do que a da Primeira Guerra Mundial. As da Primeira Guerra Mundial foram muito mais poderosas do que as armas da Segunda Guerra Mundial. Deveria ser ao contrário, porque o tempo evoluiu, tecnologia, então as armas poderiam ter ficado mais potentes. O poder de destruição poderia ser maior. Mas sabe o que eles entenderam? Que ferir é melhor do que matar. Porque quando você fere um, você precisa dispor de outro para ajudar aquele ferido. Então eles não tinham tanto interesse em matar. Se ele ferisse, ele já ocupava mais 2 ou 3 para carregar aquele. Então era 3 a menos no campo de batalha. E Satanás usa essa mesma estratégia no meio da igreja. Ele quer te matar na morte eterna, mas enquanto não chega o tempo, ele vai só ferindo. Só ferindo. E daí a gente tem que parar tudo para ir socorrer o outro que está ferido. E 2 ou 3 que podiam estar lá, destrancando portas, vai arrastar o manco, o coxo, o ferido, o baleado. E é assim que a gente tem vivido na igreja. A gente tem perdido todo o nosso tempo cuidando dos soldados feridos. Pessoas que aprenderam que é mais importante o bem-estar dela do que as outras coisas. Que é mais importante ela ser curada do que as outras coisas. Então, para tudo e vem socorrer. Amém? Nós temos que fazer caminho plano para que todos alcancem o Senhor. Nós temos que ir lá e botar um óleozinho na ferida. Nós temos que cuidar. Mas nós mesmos estamos nos machucando, nos ferindo e presos nesse ciclo e nessa artimanha maligna. Quando cada um de nós podia estar de porta em porta, de tempo em tempo, falando, tira as correntes, purifica, porque esse templo é morada do Altíssimo, ele precisa entrar no seu coração, ele precisa restaurar a sua vida. Nós precisamos reinar como Ezequias. Romanos 10,14 diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Para que haja arrependimento, é necessário que haja pregação. Para que eles creiam, é necessário que haja pregação. Para que sejam salvos, é necessário que alguém fale, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você tem o chamado para reinar sobre a terra e reinar como o rei Ezequias. Aquele que fala, vamos restabelecer o culto ao Senhor, vamos tirar tudo que é ilegítimo, tudo que é idolatria no meio da igreja, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, vamos tirar tudo aquilo que está trazendo corrupção e a ira de Deus sobre as nossas vidas, vamos limpar. Consagra a sua vida, meu irmão, eu vou consagrar a mim, nós vamos purificar tudo isso aqui. É assim que tem que ser o nosso reinado. Amém? Precisamos romper com o reinado de homens, com o reinado de Acás, e estabelecer um reino como fez Ezequias. Aleluia. Agora vamos comigo lá, 1 Pedro 2,10. Nós somos chamados para ser reis e sacerdotes. Pedro 2, do 1 ao 10. Olha como é que nós vamos purificar o templo. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo,
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço a rocha faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, olha para mim, para vocês, está dizendo aqui, vocês, porém, serão geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou. Os sacerdotes, eles foram purificar o templo. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos purificar o templo, purificar as nossas vidas. E olha como é que a gente faz isso. Está lá no versículo 1 do capítulo 2 de 1 Pedro. Livrem-se, no versículo 1 do capítulo 2, livrem-se de toda maldade, livrem-se de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda espécie de maledicência. É assim que a gente purifica o templo. Você está sendo hipócrita? Você não está sendo verdadeiro? Você não pode falar aquilo que você pensa, não falar aquela maldade que você pensa, mas você tem que ser verdadeiro. Você tem que andar na luz. Se você não anda na luz, você é hipócrita. Você fala o que você não vive, você prega o que você não crê, você não anda de acordo com o que você diz que você é. Isso é hipocrisia. Livre-se de todo engano. Quando a gente tem entendimento das coisas do reino de Deus, aquilo que é engano precisa ser arrancado. Você tem que crescer, você tem que ir adiante, você tem que deixar as coisas de criança. Então você entende que a sua alma gritando é um engano de Satanás que ele usa para te prender? Então, se livra desse engano. Se os teus problemas emocionais são um engano, uma mentira que Satanás lançou na sua mente, você precisa se desfazer delas. E não ficar lá remoendo o seu pensamento, deixando ele tomar conta do seu coração. É engano de Satanás. Então nós precisamos nos livrar de todo engano. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. E não deixar mais que essas coisas nos prendam. Nós precisamos nos livrar da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, da graminha do outro que é mais verde, que é sua, né? Não existe inveja santa. Inveja é inveja e ela é pecado. Quando você olha, você deseja aquilo que não é seu. Quando você queria ter mais do que o outro tem. Quando você queria ter um igual, pelo menos, ao que o outro tem. Quando o sucesso do outro te traz aquela coisinha ruim, aquele incômodozinho, é inveja. Purifica o templo. Tira toda a inveja. Toda espécie de maledicência. Sabe que uma vez, eu era adolescente, eu sempre fui assim alta, eu sempre estava lá tocando e cantando. Então as meninas da mesma idade que eu, elas não iam muito com a minha cara. E eu vou fazer o que, né? Daí, um dia a pastora estava assim, meu nome não estava bom na praça, porque as mulheres estavam tudo falando mal de mim. Chegou no ouvido da pastora, a pastora chamou todo mundo para sentar. E elas na minha frente. A pastora falou, você falou isso dela? Falei. Mas isso é maledicência. Não é verdade. Ela achava que porque ela achava que era verdade, ela podia falar o que ela queria do outro, né? E mesmo assim, mesmo se você julga ser verdade, porque fulano é isso, se você abre a sua boca para falar mal dele, você está maldizendo. Se você abre a sua boca contra o Senhor, você está maldizendo.
Se você abre a boca para criticar o seu irmão, você está maldizendo. Se você faz isso ainda no ouvido do pessoa que está do seu lado, pior ainda, aí já virou um pecado coletivo. Porque daí você contamina o seu irmão, e ele contamina o próximo, e ele contamina o próximo, e isso vai passando de um para o outro, e a gente vai botando rótulos nas pessoas, e nós vamos colocando alguns à parte, porque os que a gente gosta a gente traz para perto, os que a gente não gosta, fica para lá. Né? Bota de canto. Isso é maledicência. E para purificar o templo, toda espécie de maledicência precisa ser tirada. Amém? E nós precisamos desejar o leite puro, a essência de Deus, a verdadeira palavra, o alimento espiritual, como uma criança recém-nascida, como ela quer o leite materno. Você pega ele assim, só você passar a mão assim, ele já começa a procurar. Se você encosta uma blusa nele, já pensa que é o mamá chegando e já começa a virar a cabeça assim. Nós precisamos ser assim. Ai, é a palavra de Deus? Cadê? Desejar como uma criança recém-nascida. E crescer por meio de Jesus Cristo para a salvação. Amém? Nós precisamos ser usados como pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual. Não pedra de tropeço. Pedras vivas. Esse é o seu chamado como sacerdote. É você que vai lá e vai purificar o templo. É você que vai pegar de dentro de você tudo aquilo que é ilegítimo, tudo que é idolatria, tudo que é engano, hipocrisia, tudo aquilo que é maledicência, tudo aquilo que é inveja, tudo aquilo que é corrupção do homem. Você vai tirar. E daí, quando você tira de você, porque primeiro Ezequias falou aos sacerdotes e aos levitas, se purifiquem e purifiquem o templo. Quando você está puro, quando você se torna uma pedra viva, você pode edificar uma casa espiritual. Você pode ser um sacerdote sobre a vida do outro. Não você vai reinar sobre ele, não é nada disso. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Mas, o que o sacerdote fazia naquela época? Ele era um auxiliador. Ele prestava o serviço de oferecer a Deus um sacrifício para que aquele pecador fosse aproximado novamente de Deus. Por isso que Jesus é chamado sumo sacerdote. Porque ele pagou todo o preço e nos restaurou, nos reconciliou com o Pai. Mas nós, como sacerdotes de Deus, instituídos por Jesus Cristo por meio do sacrifício dele, do sangue dele, nós ainda precisamos ter esse veículo, esse canal, essa boca que prega, que fala, que leva a ideia de santificação ao irmão, que prega sobre a pureza para o outro, que fala isso na sua vida está errado, você precisa se purificar. Como sacerdote, você vai ser uma pedra viva sendo utilizada na construção de uma casa espiritual. Amém? Você entende isso? Como rei, você vai ser aquele que leva a palavra de Deus. Arranca as correntes das portas. Você dá uma ordem no reino espiritual para que se roubam esse reinado humano, esse reinado de Acás, para que aquilo que é ilegítimo seja tirado. Como rei, você fala, nós precisamos voltar ao culto, nós precisamos voltar à verdadeira essência, nós precisamos voltar às primeiras práticas, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Como rei, você é aquele que vai dar uma palavra de ordem. Você vai anunciar, olha, nós até agora fomos infiéis, mas nós podemos arrumar a casa, purificar o templo, nos voltar ao Senhor. Esse é o seu chamado como rei. Você é aquele que vai lá e vai arrancar as correntes dos corações, para que templos sejam purificados. E como sacerdote, você vai purificar a sua vida. E vai ser uma pedra viva na purificação de outros. Olha o versículo 11. Está marcado aí, 2 Crônicas? Ou vocês já perderam? 2 Crônicas 29, versículo 11. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Aqueles homens eram sacerdotes separados por Deus. E Ezequias estava falando, olha, não vamos mais ser negligentes. Vocês têm um chamado e vocês não estão trabalhando. Vocês não estão fazendo aquilo que vocês foram chamados para fazer. Vocês estão vivendo
a sua vida dia após dia, sem prestar culto nenhum ao Senhor. O serviço do sacerdote estava completamente parado. O que eles iam fazer se o templo estava fechado? O máximo que eles podiam fazer é ser sacerdote num altar idólatra. Era o máximo que eles podiam fazer. Mas ao Senhor, eles não faziam mais. E Ezequias fala: meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e para o servirem. Nós somos chamados reis e sacerdotes. E nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos deixar de fazer o serviço que foi deixado na minha mão e na sua mão. Aí você talvez pense: então se você é sacerdote ali, o que é que eu vou fazer aqui na igreja? Aqui na igreja você vai fazer só serviço. Agora, se você quer fazer obras, é lá fora. E o evangelho precisa de obras. A fé sem obras é morta. Aqui dentro, cantar, tocar, ligar, desligar, abrir, fechar, isso é serviço. Isso edifica o corpo de Cristo. Você vai ser abençoador quando você faz isso. Você abençoa a igreja de Cristo. Você é canal de bênção sobre ela. Mas não é esse o seu chamado. Seu chamado como rei e sacerdote é fazer obras. E obras é arrancar as correntes dos corações. Ser uma pedra viva que edifica uma casa espiritual. As casas espirituais precisam ser edificadas e você precisa ser essa pedra viva que vai ser canal na vida daqueles que estão perto de você, no seu trabalho, na sua cidade, na sua família, no seu meio de amigos. Você vai ser aquela pessoa que tem sempre uma palavra de Deus. Você vai ter sempre a presença de Deus. E você sabe que muitas vezes você vai ser esse canal sem abrir a sua boca. Pastor Luiz Emílio ensina algo muito importante. Que quando você faz o que é certo, você condena o que está errado. Sem falar. Se você age corretamente, você está condenando aquilo que é errado. Então, quando você anda em retidão, quando você anda em pureza, em santidade, você vai só com a sua presença, só com a glória de Deus refletida sobre o seu rosto, só com as suas vestes de santidade, só com a sua postura correta, você vai contagiar muitos. As pessoas vão olhar para você e falar assim: ela não é igual a todo mundo. Ele não é igual a todo mundo. Porque existe uma presença de Deus sobre a sua vida. Então não pense que você tem que ser aquele que vai abrir a sua boca e vai ficar condenando todo mundo, apontando o dedo para todo mundo. Não. Você vai viver em retidão, em pureza e santidade. E as pessoas vão olhar para você: eu quero isso que você tem. Mas isso não quer dizer que nós podemos ficar de boca fechada. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. A tempo e a fora de tempo. Se você acha que o tempo não é oportuno, não interessa. A palavra de Deus precisa ser pregada. Esse é o nosso chamado. Jesus nos instituiu reis e sacerdotes para nós reinarmos sobre a terra. Não para subjugar a terra, mas para a servir. A servir a terra, nós precisamos servir. Servir o seu irmão. Sabe? Caiu, você é o primeiro que vai lá e pega. Precisa limpar, você é o primeiro que vai lá e limpa. Não foi você que sujou, não tem problema, você está servindo. Nas pequenas e nas grandes coisas. Você tem um coração disposto. Aleluia. Aleluia. Hebreus 4,15 diz que nós temos um sumo sacerdote. Que Ele pode se compadecer de nós, porque em todas as coisas Ele foi tentado. Esse é o nosso Jesus, o sumo sacerdote. Ele sabe aquilo que é fraqueza nas nossas vidas. E Ele se compadece de nós. Mas nós não podemos ficar parados nesse ponto, achando que só porque somos homens e falhos, nós podemos permanecer com o templo, a nossa casa espiritual, cheia de engano, cheia de hipocrisia, cheia de idolatria, com o culto ao Senhor parado. O culto precisa ser restaurado. E quando o culto é restaurado aqui dentro, ele vai ser restaurado aqui fora. Amém? Quando a gente se reúne na congregação dos santos, o culto precisa ser cheio da essência de Deus. Não são as músicas que têm que ser adoradas, mas é o autor e consumador da nossa fé. Então não é uma música muito linda que mexe com você, porque as notas, porque a melodia
melodia, porque a letra, e você canta aquilo, ai meu Deus, gostando dessa música, aí você canta de todo o seu coração. Quando você devia com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, cantar ao Senhor. Muitas vezes nós estamos aqui dentro, achando que estamos prestando um culto ao Senhor, e estamos no engano. Fazendo coisas pelas práticas, pelos costumes e pela religião. Que a religião nos ensina como a gente tem que fazer. Tem que levantar a mão, a gente levanta. Tem que sentar, a gente senta. Tem que ajoelhar, ajoelha. Tem que se prostrar, se prostra. Tem que dar glória a Deus, aleluia. A gente dá o mais alto de todos para parecer bem crente. E muitas vezes nós estamos no engano. Nós temos que fazer todas essas coisas, mas com a essência correta. Tem um versículo que diz que se a primeira parte da massa é pura, todo o resto será. Se as suas motivações forem puras, todo o resto será. Se aquela parte mais pequena do seu interior for pura, todo o resto será. Então as nossas motivações precisam ser santas, santas ao Senhor. Aleluia. Romanos 12, 1 a 2. Abre comigo lá rapidinho. E deixa a 2 Crônicas marcada. Romanos 12, 1 a 2. Olha o culto que precisa ser restaurado, está aqui. Portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O culto ao Senhor é o templo purificado, sendo oferecido a Ele como sacrifício vivo e aceitável. O culto restaurado é a sua vida ser completamente entregue ao Senhor, dependente do Senhor, confiando nele, andando nos seus caminhos, sem, de maneira alguma, deixar que os seus padrões se tornem parecidos com os padrões do mundo. Sem deixar que os seus conceitos sejam parecidos com os conceitos mundanos. Sem deixar que a sua natureza, que deveria ser cheia do Espírito, se tornar carnal. O seu corpo precisa ser um templo do Espírito Santo, oferecido a Ele como um culto racional, como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Amém? Nós precisamos ser sacerdotes. Nós precisamos nos purificar e ser canal para que outros experimentem dessa purificação. Você tem um chamado, rei e sacerdote. Você precisa entender o seu chamado para que você possa reinar sobre a terra como rei e como sacerdote. Amém? E é linda essa história, porque conta que volta lá comigo, volta lá, 2 Crônicas 29. Conta que eles, depois de feito isso, depois de 8 dias, quando eles levaram para purificar o templo, para ser purificado, depois de 8 dias, aí eles começaram a convocar o povo. Olha, venham, nós precisamos voltar ao Senhor. Venham, nós precisamos prestar culto ao Senhor. Nós precisamos clamar a Deus, para que quem sabe assim Ele nos livre da nossa vergonha. E os levitas, olha, vem lá, o 25 do capítulo 29, verso 25. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas. Segundo a prescrição de Davi e de Gade, vidente do rei e do profeta Natã, isso foi ordenado ao Senhor por meio de seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também um canto de louvor ao Senhor, ao som das cornetas dos instrumentos de Davi, o rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e o adoraram. Vai um pouquinho lá na frente. Aí, aqui vai contar que o rei Ezequias começou a falar para eles assim: olha, tragam ofertas ao Senhor, tragam seus holocaustos ao Senhor. Os holocaustos para que
olha lá o 32. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros. Animais consagrados como sacrifício chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos dos seus parentes, os levitas os ajudaram até o fim da tarefa e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Olha que interessante aqui. Os levitas, eles eram parentes dos sacerdotes e eles ajudavam os sacerdotes. Então o sacerdote era responsável por tudo, mas o levita era aquele que cuidava das portas, ele cuidava das cortinas, ele cuidava dos utensílios, ele servia. Mas para nós, o que o levita fala? Fala de um coração adorador. O chamado do levita também era tocar e entoar cânticos ao Senhor. E aqui está dizendo que os levitas ficaram purificados mais rapidamente do que os sacerdotes. Já não eram muitos sacerdotes, então eles demoraram muito para se purificar. E a oferta chegou antes que eles estivessem prontos. Se você tiver um coração de adorador, você vai ficar pronto mais cedo. Você vai ficar pronto mais rápido. Você vai poder servir até naquilo que não foi chamado. Não era chamado dos levitas tirar a pele dos animais e aspergir o sangue. Mas eles foram colocados porque eles estavam prontos. Porque o coração de adorador fez com que eles se prontificassem. É para purificar, então é hoje. Você sabe que Ezequias fez tudo isso no primeiro mês do seu reinado. Ele tinha acabado de ser coroado rei aos 25 anos. E foi a primeira providência que ele tomou. E quando ele reuniu os levitas e os sacerdotes, naquele mesmo dia, eles começaram a se purificar e a purificar o templo. Quando você tem um coração adorador, você vai entender isso. E você vai falar, é hoje. Eu preciso tirar a impureza? Eu vou tirar hoje. Eu preciso tirar o engano? Eu vou tirar hoje. E você vai ficar pronto mais rápido. Amém? Você vai receber serviço. Você vai receber um manto sobre a sua vida. Sacerdote você já é. Mas se você tiver um coração de adorador, como os levitas tinham, você vai ficar pronto mais rápido. Amém? Aleluia. João 4:23 diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que aconteceu? Vocês viram aqui que eles começaram a tocar e todo mundo se prostrou. Terminou o holocausto, o rei se prostrou e todo mundo se prostrou. Aí, o rei lá no capítulo 30 e no 31 conta essa história. O rei fala assim, não era a época da Páscoa, já tinha passado a data da Páscoa. Mas ele falou assim, vamos celebrar a Páscoa. Vamos, já que nós estamos voltando ao Senhor, então vamos celebrar a Páscoa. Olha, convida todo o povo aqui de Jerusalém e de Judá, que nós vamos celebrar a Páscoa. Aí ele entendeu que Deus queria mais. Ele falou, vamos fazer melhor. Vão as nações de Israel. Vamos lá na tribo de Benjamim, de Manassés, de Efraim. Vamos lá chamar os nossos irmãos também. Porque já estava dividido o reino entre reino do norte e reino do sul. E muitos já tinham sido levados até cativos, o do povo de Israel. Mas mesmo assim, aqueles judeus que permaneceram foram convidados a celebrar a Páscoa. E as nações que estavam separadas, elas estavam novamente unidas. E eles começaram a celebrar a Páscoa 7 dias. E a alegria daquele povo foi tão grande, a presença de Deus era tanta, que eles falaram, vamos ficar mais 7 dias? Ah, então vamos. Ficaram mais 7 dias. Por 14 dias eles permaneceram na presença do Senhor. O último versículo do 29 diz assim, foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijaram-se com o que Deus havia feito por seu povo. E tudo em tão pouco tempo. Você entende como Deus tem pressa, como Deus quer fazer rápido? E quando nós entendemos os nossos chamados de reis e sacerdotes e reinamos da maneira correta, Deus faz tudo rapidamente. E depois deles passarem esses 14 dias na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, sabe o que aconteceu? Vai lá no 31, capítulo 1. Quando a festa acabou
israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados, eles destruíram os altares idólatras de todo o Judá, de Benjamim, em Efraim e Manassés. E depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um com sua propriedade. Depois daquela festa, a presença de Deus era tão grande. O coração daqueles adoradores tinha contagiado a tantos. A adoração a Deus foi restabelecida. Eles entenderam o que era o verdadeiro culto ao Senhor, sem ninguém falar nada. Não foram os sacerdotes mais que saíram destruindo os altares. O próprio povo saiu por toda a Judá e por todo Israel e destruíram todos os altares idólatras. Todos. Sabe o que é isso? Quando você é um adorador e quando você vai ser um canal da pedra viva na vida da outra pessoa, você vai contagiar ela de tal forma que ela vai entender, só pela tua adoração, só pelo teu coração, ela vai se prostrar ao Rei verdadeiro e ela vai falar: eu não quero mais isso aqui na minha vida, eu não quero mais esse altar, porque esse aqui não é Deus verdadeiro, esse aqui é ilegítimo, não foi esse que pagou o preço por mim. E ela mesma começa a tirar as coisas da vida dela, sem que você precise falar nada. Ela larga da bebida, ela larga do cigarro, sem que você tenha que ficar condenando a vida dela por que ela tem feito. O seu coração de adorador vai criar uma atmosfera, vai criar a presença de Deus, vai atrair a presença de Deus, onde o povo vai ter entendimento, onde aqueles ainda que não receberam esse chamado que você recebeu, porque eles ainda não aceitaram o sacrifício de Jesus. E você só recebe esse chamado para reinar sobre a terra como rei e sacerdote quando você entende a mensagem da cruz, quando você passa por ela, quando você tem entendimento do reino de Deus. Você é estabelecido como rei e sacerdote. E aí você vai deixar com que essa essência do seu coração transborde. E as pessoas ao seu lado vão falar assim: meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Não é assim. E eles vão sair destruindo o altar idólatra da vida deles, da casa deles, da cidade deles. Amém? Como igreja, nós não podemos mais perder tempo. Nós precisamos voltar à essência de Deus. Nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho, ao reino de justiça, de alegria e de paz. Não mais um reinado de Acaz, onde a vontade do homem prevalece, onde tudo é para você, onde o seu nome tem que ficar famoso e conhecido, onde você tenta buscar ajuda humana, assim como Acaz fez. Você tenta oferecer as coisas de Deus. Ele pegou o tesouro do templo e estava entregando a outros reis para receber ajuda. Quando Isaías entregou uma profecia para ele, disse: Deus vai te livrar da mão da Síria. Deus vai te livrar. Assim como você tem promessas de Deus de que você vai ser livre de todo mal, que nenhuma praga vai chegar à sua tenda, mas você fica recorrendo à ajuda, você fica colocando a sua confiança em coisas que não são o Senhor. Isso é reinado de Acaz. Porque se você entender o reinado de Ezequias e reinar como ele, toda a sua confiança vai estar no Senhor. E mesmo que você é um rei, como foi Ezequias, sem dinheiro, sem exército, com a fama da sua terra bem podre, mesmo assim, você vai ser mais que vitorioso. E a Bíblia diz que Ezequias foi bem sucedido, mas não é pela sua força, é pelo poder de Deus. Deus fez muito em pouco tempo, porque eles entenderam que precisava haver purificação no templo e restauração do culto ao Senhor. Amém? Você está entendendo qual é o seu chamado nessa noite? Você está entendendo que existem corações trancados, templos trancados, acorrentados por Satanás, que precisam receber uma palavra, e igrejas que precisam ter entendimento de que elas estão andando longe da vontade de Deus. Eles estão fazendo de coração puro, mas sem entendimento eles estão perecendo longe da vontade de Deus. Nós precisamos ser uma voz profética que arrebenta as correntes e que abre novamente o templo para que o culto seja restabelecido. Amém? Você pode colocar em pé no seu lugar. Você pode começar a colocar o seu coração ao Senhor e quem sabe corresponder a esse chamado, dizer: o Senhor, eu quero reinar. E Senhor, eu quero ser um sacerdote. Senhor, eu quero ter entendimento do que é o teu reino, do que é a tua justiça, do que é a tua vontade. Senhor, eu quero ser aquele que leva uma voz, leva uma palavra
com a sua essência, você leva as pessoas a entender o que é idolatria, a quebrar os altares idólatras da sua vida. Faça a sua oração, se entregue ao Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Oh, nos envia, Senhor Jesus. Nos envia, queremos reinar, Senhor. Queremos ser sacerdotes segundo o teu coração. Queremos entender o nosso chamado, Pai. Não como Acaz, mas como Ezequias. Oh, Senhor, queremos romper com toda idolatria, com toda confiança no homem, que é o mundo do engano, com toda corrupção, com toda inveja, com toda maledicência, com toda hipocrisia, com toda religião em nosso meio. Nós queremos romper, nós queremos quebrar as cadeias, nós queremos purificar o tempo, nós queremos purificar as nossas vidas, Senhor. Deus, nós queremos corresponder ao ID. Senhor, nós queremos ser profetas dessa geração. Deus, que pregam a sua palavra, com entendimento pregam o seu reino. Venha a nós o teu reino, Senhor Jesus. Venha a nós o teu reino, Senhor Jesus. Não mais reino de homens, mas o teu reino, Jesus. Oh, levanta a sua voz. Se entrega ao Senhor nessa hora. Para, Senhor, eu entendo que o Senhor me estabeleceu como rei. O Senhor me estabeleceu como sacerdote. E eu preciso reinar corretamente. Eu preciso prestar o culto corretamente. Oh, eu preciso purificar a minha vida. Eu preciso purificar o templo do Senhor. Deixa